Sabendo que a diagonal da face de um cubo mede 2 raiz de 2, calcule a aresta e a diagonal do cubo. Então, ele está falando de informações de uma face e, então, está pedindo para uma face do cubo e agora está pedindo informações do cubo, da diagonal do cubo. Então, a gente tem que desenhar as coisas. Nesse assunto aqui só vai dar certo se a gente desenhar. Então, a gente está falando de um cubo. Então, posso vir aqui, é um quadrado. E agora eu vou fazer isso aqui. E agora eu vou fazer isso aqui para a gente ter um cubo desenhado, entendeu? Muito bem. Sabendo que a diagonal da face de um cubo. O cubo tem todas as faces de mesmo tamanho, todas as arestas de mesmo tamanho. Um cubo é um negócio certinho. Então ele está me dizendo que, por exemplo, essa diagonal aqui, ó, por exemplo, qualquer uma serve, mas essa aqui, 2 raiz de 2. E ele está querendo saber quanto é que mede a diagonal do cubo. Que vai de uma ponta a outra do cubo. Ok? Então, nós estamos falando de um cubo, lados iguais, coisas assim que nós sabemos que está num cubo. Né? Então tá bom. Bem, como é que eu vou fazer isso? Né? Você tem que entender que esse cara aqui, ele é todo simétrico, né? Então, você está falando de um objeto que há muitas perpendicularidades. Por exemplo, aqui você tem uma perpendicularidade. A diagonal roxa com essa aresta aqui forma 90 graus. E junto com esse lado aqui, tu tem um triângulo retângulo, então. Portanto, se por exemplo eu chamar isso aqui de L, que é o que normalmente a gente chama as arestas de um cubo, e eu chamar isso aqui de D, eu posso dizer que o problema está pedindo, que é a diagonal do cubo. Bem, o problema está pedindo a diagonal do cubo, mas ele também está pedindo a aresta. Ou seja, ele quer saber quem é L e ele quer saber quem é o D. Alguma dúvida até aqui, Enzo? Não, nenhuma. Tá bom. Esse ângulo de 90 graus que eu encontrei ali é onde está todo o segredo do problema. Se tu viu aquilo, tu resolve. Porque fica fácil resolver triângulo retângulo. Só que você pode se perguntar, professor, você tem certeza que esse ângulo é 90 graus? Sim, eu tenho. Por quê? Porque um cubo é um objeto tridimensional. O que significa que esse lado do cubo é perpendicular à face da frente do cubo. Se tu tiver um dado aí, tu vai ver, né? Eles são perpendiculares. Então tem que ser 90 graus aqui, perpendicularidade. Agora, como é que a gente vai achar, então? Bem, se é um cubo, todos os lados têm o mesmo tamanho, concorda comigo? Aham. Então significa que aqui mede L e aqui também mede L, certo? Certo. Faz sentido isso que eu falei? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque nós não temos só esse triângulo aqui, que nós iremos utilizar para encontrar o D. Nós temos também esse triângulo aqui, que nós podemos utilizar para encontrar o L, que é a aresta. Será que você consegue utilizar esse triângulo, essas informações para encontrar o L? Aqui é basicamente resolver o teorema de Pitágoras, beleza? Tudo bem.
Então, se tu puder dar uma tentadinha, né? Lembra que a hipotenusa você tem, né? É o 2 raiz de 2. E os catetos, cada um medem L. Então, com o teorema de Pitágoras, tu consegue achar o L. Quando achar, me fala. L igual a 2. 2? Verdade. O L é 2. Muito bem. Então, você achou que o L é 2? Agora você tem, então, vários tamanhos aqui que podem te ajudar a resolver o problema. Isso. Você tem esse tamanho aqui que vale 2, esse tamanho aqui que vale 2 raiz de 2, e quem você quer está aqui, né? A hipotenusa desse triângulo. Então tenta achar o valor do D aqui para mim de novo por Pitágoras. Não deu um número exato no final, ficou raiz de 12. Aí eu soluciono isso ou deixo assim mesmo? Você tem que fatorar, né? Raiz de 12 você fatora e simplifica. Ah, tudo bem, tudo bem. Lembra como fatora? Vai dividindo, dividindo, né? Vai achar um par de 2 e um 3. Mas, Exato. então vai ficar Exatamente. 4 raiz de 3? Isso aí. Beleza? Então tá bom. Vamos para a próxima. Vou pegar aqui.
Muito bem. Para conseguir fazer isso aí, você vai ter que fazer nos desenhos. Né? O que é um prisma quadrangular regular? É um paralelepípedo, certo? Agora você tem que pensar as mesmas ideias que eu te dei sobre diagonal, né? Diagonal, sobre a área lateral. Vai ser basicamente você compreender. Tá vendo que é a diagonal da base de um prisma? Então, ele deu aqui a diagonal da base para a gente já. 8 raiz de 2, certo? Eu só estou fazendo enunciado. Quem vai fazer essa conta é tu. E a altura, essa aqui, a altura, essa aqui, é 16. Então, com tudo isso, você já tem bastante informação, né? Já dá para encontrar a diagonal, já dá para encontrar a área lateral. Seria tudo isso, né? E assim vai, certo?
Quando achar a diagonal, me fala, tá? Ok, ok. Então, na letra A, para mim deu um resultado um pouco esquisito. Eu achei 128 raiz de 3. Como é que você fez a conta? Então, eu peguei d ao quadrado é igual a 8 raiz de 2 ao quadrado mais 16 ao quadrado. E aí, na penúltima linha, ficou d ao quadrado é igual a 384, né? 64 vezes 2 mais 256. Aí eu fatorei o 384 e ficou 128 raiz de 3. 128 raiz de 3. Tá, tu fez 8 ao quadrado. Fez isso que eu escrevi aqui, né? Foi isso que tu fez. Isso, isso. Tá. Então vai ficar 64 vezes 2, mais 16 vezes 16. 16 vezes 16 é quantos mesmo? É 2 oitavos. 256. 256, isso. Então 128 mais 256. É, vai ficar um número meio bugado aí. Quanto é que deu? No final ficou 128 raiz de 3. Não, acho que não tem raiz de 3, cara. Tem, talvez, não sei, tem que ver. 128 mais 256 é 384. Ah, sim, vai dar sim. Poxa. Tá certo, tá? Então é isso mesmo? 128 raiz de 3? Sim. 128 raiz de 3, isso mesmo. Muito bem. Então agora você encontrou a diagonal. Como é que você vai fazer para encontrar a área lateral? Não é muito difícil, né? A área lateral tem a ver com esse lado aqui. Podemos chamar ele de x. Então, no caso, você tem que encontrar esse x. Não, que coincidência, é igual esse aqui, né? Então, você precisa desse x, você precisa desse y aqui também. Aí você consegue encontrar a área lateral, entendeu?
Mas espera aí, nesse caso eu vou fazer um Pitágoras com duas incógnitas, x e y? Não, você não pode fazer isso, você não vai chegar em nada, tá? Ah, você vai ter que fazer a coisa aos poucos, né? É, isso aí não vai ser legal se tu fizer, mas talvez. ah, Se tu pensar um pouquinho mais, tu consegue chegar na resposta. Ó, um prisma quadrangular, né? Ou seja, se ele é quadrangular, isso aqui é um quadrado. Concorda comigo? Ah, então x é 16. Exatamente. X é 16. Agora eu acho que as coisas começam a fluir, não é mesmo? Eita, também é 16. Então vai lá. Agora eu acho que você consegue. Eu achei 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, mais conhecido como 128, né? Ah, eu podia botar 128 ali normalmente? Por que não? Você está falando de uma área, é um número inteiro, pode escrever assim. Tudo bem, entendi. Então, 128. Beleza. Pronto, então agora podemos ir para a diagonal da face lateral, que era B, na verdade, né? Eu não vou fazer desenhos dessa vez. Acho que você consegue fazer você mesmo seus desenhos e perceber. Mas sem desenho não consegue.
512. 512? Tá bom. Como é que você fez? Eu peguei ali aquela, como é a face lateral, né? Ele pediu, então, 16 d ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Ah, perfeito. Isso mesmo. Pitágoras. E a área total agora? Só falta mais alguma área aí pra você achar, né? A área da base, no caso, né? Que você não tem. Eu achei 2048. 2048? Tá bom. Beleza. Vamos pra próxima. E aí, será que você consegue fazer essa?
Conseguiu fazer um desenho, perceber as coisas? Ele está pedindo para colocar um círculo dentro de um hexágono, né? Um prisma de base hexagonal. Isso. Mas o que exatamente eu vou fazer com o raio da circunferência? Você vai conseguir encontrar as informações do hexágono, que é o que você precisa. Vai lá, o círculo circunscrito à base de, ou seja, circunscrito tá fora, né? Então você tem um hexágono, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um hexágono. E aqui tem um círculo. Mais ou menos assim encaixado, né? Certo? Então agora você consegue informações, né? E se o raio é isso que tu falou ali, o raio é essa distância aqui, que tem a ver com o hexágono também. Entendeu? Tu pode, por exemplo, desenhar outro desse aqui e saber que tu vai ter 6 desses, e nessa tu encontra o ângulo aqui. Porque a gente sabe que um bicho desse, um polígono qualquer, na verdade, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Então, como você tem 6 lados, o ângulo interno de um hexágono, ou será que isso importa? Talvez nem importe. Mas você pode encontrar também o ângulo do hexágono. O hexágono tem 6 lados, então vai ficar 6 menos 2 vezes 180, ou seja, 4 vezes 180, que é 720. O que é esse ângulo que eu acabei de encontrar? É a soma de todos esses ângulos aqui do hexágono. Eles são todos iguais porque é regular. Certo? Sim, sim. Então, o que vai acontecer agora? Você tem que perceber que esse ângulo aqui, esse ângulo aqui dentro, é metade de um desses ângulos roxos. Mas quanto é cada um desses ângulos roxos? É só tu pegar o ângulo total e dividir por 6, porque tem 6 desses ângulos roxos. Quanto é que dá isso aqui? 108, eu acho. Faz aí, 720 120. dividido por 120? Tá. Então significa que esse ângulo verde aqui é 60. E quanto vai ser esse azulzinho aqui? Bem, se ali é 60, aqui também é 60. Esse azulzinho também é 60. Porque o ângulo de um triângulo tem que dar 180, aquela parada toda. Beleza, já temos um ângulo aqui. Isso vai nos ajudar a encontrar a área? Não sei, mas já temos umas informações interessantes aí, dá de brincar. Bem, talvez tu precise saber qual é a área de um hexágono. Você sabe qual é a área de um hexágono? Não. Então procura aí, deve ter alguma folha, alguma coisa assim, né? Ou na internet, procura aí. A área do hexágono. L ao quadrado, raiz de 3 quartos? L ao quadrado, raiz de 3 quartos? Isso.
Então você tem que achar o L, né? O L seria esse lado preto aqui. E esses lados vermelhos são os raios. Que você tem o valor. Então talvez uma lei dos cossenos. Com a lei dos cossenos você consiga encontrar, não é? Lembra da lei dos cossenos? Sim, sim, vou fazer aqui. Beleza. Bem, eu acho que essa aí é uma questão bem trabalhosinha que você vai conseguir fazer durante a semana, beleza? Só me enviar aí que eu vejo eventualmente se você acertou ou não, mas o caminho está aí. Lei dos cossenos você acha o L, mediante o tamanho dos raios. E pronto, beleza? Tudo bem, qualquer coisa eu te mando se eu tiver dúvidas. Ok. Abraço, tchau. Obrigado, Isidoro.